Bem-vindos ao podcast A Palavra é Sua, onde cada palavra conta uma história e conecta pessoas. Meu nome é Michel Carvalho, estou como anfitrião desse programa e hoje nós recebemos Cláudia Gomes, psicóloga. Seja bem-vinda, Cláudia. Olá, Michel, boa tarde, muito obrigada. Agradeço muito pelo convite, tá? E para mim é uma alegria, é uma honra estar aqui com você e falar a todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Cláudia, que é pré-candidata a vereadora por Montes Claros, pelo Partido Solidariedade, não é isso, Cláudia? Isso, exatamente. Cláudia, conta um pouquinho para nós quem é Cláudia Gomes, psicóloga. Sim, sou psicóloga, sou proprietária da Clínica Equilíbrio. É uma clínica terapêutica que tem como base e fundamento tratar de dependentes químicos e alcoólicos e, juntamente, paralelo a todo esse tratamento com os nossos entes, nos nossos pacientes que estão lá, também tratamos dos familiares, que são os codependentes, são aqueles que se envolvem diretamente com a dependência química e ou alcoólica e que acabam adoecendo e recebendo impactos, infelizmente, negativos de toda essa doença, que é uma doença progressiva, é uma doença incurável e fatal, com graves prejuízos. Então, estamos ali trabalhando em prol da qualidade de vida e da saúde mental dos nossos pacientes em recuperação e também de seus familiares. Sou palestrante, trabalho também atendendo em clínica particular e sou coordenadora de um grupo de codependentes, que são os familiares que acompanham semanalmente para que eles possam receber uma promoção de melhor qualidade de vida e também cuidar da saúde mental de cada um deles. Cláudia, em São João da Ponte, nós percebemos um aumento da questão da dependência alcoólica. Como está a situação em Montes Claros em relação à dependência química e alcoólica? Então, a dependência química é uma doença grave e atinge diversas pessoas, né? Então, assim, o nível, o grau, a estatística ela é enorme no que se diz respeito a famílias que têm seus dentes com dependência química e principalmente alcoólica. Mas nós temos um fator que dificulta muitas vezes a identificação do alcoolismo, que diz respeito a uma substância psicoativa, mas que tem aí a sua forma lícita de uso, de consumo. Então, dá-se a dificuldade de identificação dos dependentes de álcool devido a ser uma bebida e uma substância socialmente aceita. Então, quando identificamos esses dependentes de álcool, infelizmente, é quando chega ali a grandes, enormes prejuízos e muitas vezes até irreparáveis. É quando já se perde todos os recursos, seja financeiro, seja familiar, seja o desemprego, é quando de fato eles chegam ali ao fundo do poço. Do contrário das drogas ilícitas, são melhores identificadas no termo da dependência, porque são mais evidentes, mesmo porque o trato ali na condição do dependente químico, normalmente ele se deixa de lado, à margem, onde ele se torna alguém com pouco cuidado ou talvez nenhum cuidado com a sua aparência física, e as coisas vão chegando a um nível de descontrole tão grande em que é perceptível. Já o alcoolista, a dificuldade é justamente por essa condição de ter essa possibilidade de beber socialmente, que é também uma justificativa, né? E que sempre vai baseando e se justificando dessa forma. Então, os alcoolistas que chegam à Clínica Equilíbrio são aqueles que estão, de fato, assistidos por seus familiares ou mesmo ali pela rede, que sempre nos aciona ali uma necessidade extrema de tratamento para esses alcoolistas. Nós estamos aqui com Cláudia Gomes, que é pré-candidata a vereadora pelo Partido Solidariedade em Montes Claros. Cláudia, tem muitas pessoas nos assistindo que têm problema de alcoolismo ou de dependência química em suas famílias. No caso da dependência alcoólica, quais são, para aqueles que estão nos assistindo,
quais são aqueles primeiros sinais que aqueles que nos assistem podem começar a se preocupar com uma eventual dependência alcoólica? Quais são aqueles primeiros sinais? Sim. Um dos primeiros sinais é, de fato, a percepção de que essa pessoa alcoolista ela já perde um pouco do controle sobre a própria vida. É aquela pessoa que consome e que deixa de trabalhar no outro dia, é aquele que deixa de lado a família, que começa a romper com os vínculos, né, do familiar, romper com o vínculo no trabalho. Então, assim, não só os alcoolistas, mas também os dependentes de drogas ilícitas, eles têm esse perfil de descontrole. A compulsividade, a impulsividade para o uso da substância é quando eles, de fato, priorizam a droga, priorizam a substância, o álcool, ao invés de priorizar a sua própria vida. Então, são aqueles que se deixam à margem, se deixam levar pelo descontrole e estão sempre colocando como prioridade a substância de preferência. Essa é a melhor identificação. E, Cláudia, você se eleita, qual seria seu primeiro projeto legislativo de sua autoria? Ótimo. Então, o primeiro projeto de autoria é prestar atenção, é estar sensível a toda a condição da sociedade civil montesclarense. É prestar atenção nos cidadãos e é prestar atenção no que eles próprios nos trazem como referência a seu sofrimento, a sua dor, a tudo aquilo que traz a eles uma condição de melhoria e qualidade de vida dentro da proposta de um governo, da Câmara e que possa promover a eles uma melhor condição de vida. Então, essa é a proposta, né? É cuidar mesmo das famílias, chamar a atenção à condição da maternidade, é trazer aí as mães como centro de todas as propostas, porque a nível de tudo aquilo que se passa dentro da sociedade, penso que as mães são as mais impactadas pela condição de tudo aquilo que perpassa aí a dependência química e alcoólica, e não só a dependência química e alcoólica, mas tudo que emerge, tudo que vem aí às margens da sociedade. Então, é prestar atenção mesmo no núcleo familiar e trazer uma melhor proposta para eles. Com projetos, sei que a rede é bem eficiente, sei que a rede trabalha muito bem todas as questões sociais, mas tem algo aí que pode ser ampliado, tem algo que pode ser prestado atenção e dar voz também àqueles que nos elegem, àqueles que nos dão a oportunidade de ser um representante. É ouvir essas pessoas, é deixar que o acesso seja facilitado, deixar que essas pessoas nos tragam propostas além daquelas que levamos, além daquelas que levantamos uma bandeira, além daquelas que nós já temos aí dentro do nosso grupo e da nossa condição de trabalhar o social, de estar lado a lado com o povo, de estar lado a lado com os montesclarenses, é perceber de fato, né, aquilo que eles nos trazem. Muitas vezes nós ouvimos, mas não escutamos atentamente. Então, essa escuta é muito importante para fazer propostas efetivas e que possam melhorar a qualidade de vida e promover também saúde mental à população montesclarense. Cláudia, a participação das mulheres na política ela é muito reduzida. Vocês são a maioria da população, mas em termos de representatividade, as mulheres ainda ocupam poucas cadeiras. Você sente alguma dificuldade em entrar na política? Houve um apoio da família? Como é que foi essa participação inicial na política aí? Nós estamos na fase de pré-campanha, a campanha iniciará em breves dias. Sim. Como é que é o seu sentimento aí em relação à participação da mulher na política? Veja bem, a mulher, ela, dentro de uma cultura que nós já enfrentamos aí, já vivemos, né, desde sempre. Então, a mulher, ela está sempre à frente de muitas coisas, mas com pouca evidência. Tem aí um grupo que hoje
falo com muito orgulho, é a sororidade, é quando as mulheres se reúnem, as mulheres de fato, elas querem ali fazer valer a voz, o potencial, a competência, a habilidade, e nada melhor do que dizer a respeito da família. No meu núcleo familiar eu tenho absoluto apoio, eu tenho sim tudo aquilo que pode trazer a mim na condição de ser mulher, na condição de buscar alcançar objetivos, não somente para mim, mas para todos Cláudia, aqueles puxa que só um estão, pouquinho isso aí. para todos aqueles que estão junto a mim. Então, assim, desafios temos, mas eu sei que todo O desafio... apoio foi total da família. Isso, total. E assim, eu sei que o desafio, ele cabe não só às mulheres, mas todo gênero, cabe aí os seus desafios. A mulher, talvez, de forma mais constante, mais fragilizada, mas, no entanto, o desafio ele deve ser apoiado, e com o apoio a gente vence com muito mais alegria e com muito mais honra. Então, o apoio ele existe sim. E por que você escolheu o Partido Solidariedade para você participar dessa eleição do ano 2024? O Solidariedade é um partido que se inteira totalmente com a igualdade social. E se inteira com a igualdade social, é um partido em que devo estar, é um partido em que devo estar ali inserida e participativa, inclusive. Então, é um partido que se preocupa com o bem-estar da população, que se preocupa com as demandas e necessidades de um grupo, de um povo. Por isso que me interessei, por isso que estou no Partido Solidariedade. É um partido que já me incluo há muito tempo e que já participo, e que, assim, fazer valer mesmo a voz do partido, é fazer valer tudo aquilo que é proposta da igualdade social. Muito bom. E, Cláudia, como você avalia a pré-candidatura do jornalista Délio Pinheiro, ele que foi o indicado na convenção pelo Solidariedade e PDT, na coligação? Sim. Como você avalia a pré-candidatura do jornalista Délio Pinheiro? Délio é uma pessoa que vem aí para inovar, é uma pessoa que vem com grandes propostas, que tem o apoio do povo, que tem o apoio daqueles que, de fato, precisam e necessitam de mudanças, necessitam de benefícios à população. E, assim, Délio é aquela pessoa humana, sensível e super acessível. Então, assim, a avaliação que faço é que é uma pessoa do povo, é uma pessoa que merece, é uma pessoa que vai fazer por merecer. Quando ele chegar à cadeira, né, e quando ele alcançar, eu tenho certeza que é alguém que olhará por várias demandas que estão aí aquém no município de Montes Claros, e ele é a pessoa certa para que ele possa levar aí grandes implementações, grandes coisas à cidade de Montes Claros. Então o Délio é uma boa alternativa aos seus olhos. Sim, com certeza. É alguém que vai fazer muito para Montes Claros. E, Cláudia, como você avalia a atual Câmara Municipal de Montes Claros, os atuais vereadores? Veja bem, os que estão na Câmara hoje, atualmente, são pessoas que, de fato, fizeram por valer o espaço deles na Câmara e, assim, fazem também para o município, para as pessoas, para os cidadãos, mas penso que, ainda assim, há algo a se pensar para melhoria, para cuidar mais do município, para cuidar mais do povo montesclarense. Então, essa é a minha avaliação. Penso que inovar a Câmara é, de fato, trazer inovação ao município de Montes Claros. Cláudia, você trabalha na questão da dependência química e alcoólica, e como você vê a atuação do município de Montes Claros nessa questão social e principalmente em relação a essa questão da dependência química e alcoólica? Como você vê a atuação do município de Montes Claros? Como diretora da Clínica Terapêutica Equilíbrio,
percebo que sempre que precisamos, sempre que há alguma necessidade, somos bem atendidos e somos bem recebidos nas unidades do município. Então, o sistema de rede ele funciona bem e ele atende a população, né, quando se diz respeito à dependência química e alcoólica. Mas, como tudo aquilo que precisa melhorar e o sistema também precisa dessa melhoria, precisa haver, junto à Câmara, junto ao poder público, pessoas que de fato estão ali efetivamente envolvidas com o trato da dependência química e alcoólica. É nesse momento em que nós percebemos aí os gargalos, percebemos as maiores necessidades. Então, a rede ela nos atende aqueles que estão em recuperação, de forma básica, mas efetiva, mas há muito que se pensar a respeito. Então, assim, dá para melhorar muita coisa. Hoje, por exemplo, tem um cidadão aqui de Montes Claros, um cidadão montesclarense. Ele tem acesso a um tratamento público? Um cidadão com dependência química ou alcoólica, um cidadão aqui de Montes Claros, ele tem acesso a um tratamento gratuito? Sim. Na rede tem o CAPS-AD, que é o CAPS Álcool e Drogas, tem também tem o CRAS, tem o CRES, que é uma unidade ali de alta complexidade, né, das demandas de alta complexidade. Então, assim, mas a dependência química e alcoólica, ela chega num nível de gravidade tão grande que esse sistema de rede, ele atende, como eu disse, nas básicas necessidades. Mas por ser uma doença multifatorial, em que atinge de forma biopsicossocial, cultural, espiritual, precisa fazer além de tudo aquilo que prevê na rede pública de saúde. Então, há algo aí, levantar projetos, levantar propostas, trazer projetos que possam, de fato, conciliar também ao sistema já efetivo para que as coisas possam caminhar ainda melhor e mais efetivas, considerando sempre a saúde mental e qualidade de vida dos dependentes químicos, alcoolistas, mas também pensando inteiramente e responsavelmente nos familiares, nas mães que sofrem, naqueles que sofrem de fato todo o impacto dessa doença gravíssima e que precisa de uma atenção maior, de uma atenção mais sensível a esse problema grave. Cláudio, e você vê que a relação da dependência ela tem diminuído ou aumentado na nossa sociedade? Tem aumentado. Tem aumentado? Infelizmente, a estatística de aumento é grande e nos assusta. É uma estatística que nos leva à condição de estar mesmo atento, estar mesmo preocupado com essa questão. É algo, como eu disse, por ser uma doença complexa e multifatorial, então não alcança só o dependente químico e o alcoólico em si, mas também as famílias, o social, a igreja, o esporte, enfim, alcança todo o âmbito aí que é socialmente trabalhado. Então, infelizmente, o nível de aumento é muito grande. Cláudio, você que é psicóloga, né, e mãe, qual mensagem você daria para uma mãe, para os pais, para as famílias? Quais atividades, quais ações as famílias devem fazer para evitar que seus filhos entrem nesse mundo aí das drogas e do álcool? O diálogo? O diálogo é fundamental. A comunicação saudável é algo que perpassa uma boa educação. Então, o diálogo ele precisa acontecer de forma respeitosa, de forma educada e orientadora. Mas esse diálogo ele só é bem elaborado e com boa produção quando ele traz grandes conhecimentos acerca do que se fala. Então, a dependência química e alcoólica, por ser por muito tempo tida como um tabu, nos traz essa infelicidade de não termos muito conhecimento acerca desse problema, que é muito grave. Então, é preciso dialogar, é preciso também e, sobretudo, conhecer sobre a dependência química, sobre a dependência alcoólica. Como um pai, como uma mãe, ela vai educar seus filhos
a respeito de um determinado assunto se ela pouco conhece. Então, trazer conhecimento é sair do senso comum, é quebrar o tabu para falar a respeito de uma doença que muitas vezes não se fala, que se escuta, mas que não é questionado e que, portanto, tem-se dificuldade dentro da educação familiar falar a respeito. Então, é dialogar mesmo e, antes de dialogar, talvez com dificuldade, né, no trato e na educação dentro do lar, mas é conhecer mesmo, é buscar informações além do lar para que possa levar a informação mais eficiente para seus filhos, para que eles possam ser educados, mudar a educação. Falar de forma dialogada, ao invés de punir por determinadas falas justificadas. Nós estamos falando com Cláudia Gomes, que é pré-candidata a vereadora pelo Partido Solidariedade de Montes Claros. Cláudia, papo muito bom, parabéns aí pelas suas colocações, né, com muita propriedade. A gente sente em você muita convicção nas suas posições. Gostaria que você deixasse a mensagem final para aquele que nos assiste. A palavra é sua. Ótimo. Então, o que eu deixo para finalizar aqui, para concluir a nossa conversa, é mesmo levar a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, uma reflexão acerca do que podemos fazer com relação à melhoria, à promoção de qualidade de vida para o nosso município, para as pessoas que nos ouvem, para as famílias, para as mães especialmente, aquelas que sofrem desde sempre aí com vários problemas, que nós poderíamos citar vários aqui e não terminaríamos, né, nessa condição aí de trazer a demanda grande familiar e social. Então, assim, que possam pensar a respeito do que vem a fazer, do que é preciso fazer para que Montes Claros tenha oportunidade e tenha condição melhor de qualidade de vida. Então, que vocês possam pensar, que vocês possam refletir a respeito de propostas pessoais e familiares para que possam nos trazer essas informações, para que possamos trabalhar com uma proposta efetiva e com interação a todos aqueles que estão conosco. Cláudia, muito obrigado pela participação, obrigado a você que nos assiste, que nos prestigia e até logo. Acabou.